fácil. E aí, tá a fim de economizar uma grana? Certamente mais barato do que sensores de estacionamento de verdade. Como você acabou de ver, existem algumas pessoas por aí que adoram encontrar maneiras estranhas e únicas de economizar dinheiro. Enquanto algumas são meio engenhosas, outras são simplesmente muito engraçadas e embaraçosas. E hoje a gente vai ver de tudo, desde a realeza do mergulho em lixeiras até um cara que realmente mora em uma lixeira e uma mulher que é tão pão duro que literalmente cozinha lasanha na máquina de lavar louça. Fica ligado enquanto a gente confere os mukiranas mais radicais do mundo. Stephanie Bennett. Para começar, deixa eu apresentar a vocês uma mulher chamada Stephanie Bennett, que ficou conhecida mundialmente pelo lar dos reality shows bizarros, o canal TLC. Em 2011, a TLC estreou seu programa, que agora já é um clássico, chamado Extreme Cheapskates, que dá uma olhada na vida de pessoas que não medem esforços para economizar dinheiro. Stephanie foi escolhida entre essas pessoas pão duro por um bom motivo. Apesar de ter um emprego bem pago em um consultório médico, Stephanie detesta gastar o seu dinheiro, tanto que ela tem vários rituais bizarros que ela afirma que economizam uma fortuna. É verdade que pequenas coisas somam, e é por isso que Stephanie não acredita em comprar bolas de algodão para remover maquiagem e esmalte. Afinal, para que gastar $2 em algodão se você pode usar os fiapos da sua secadora de graça? E se você achou isso estranho, a gente tá só começando. Enquanto para a maioria das pessoas o banho é uma oportunidade de relaxar enquanto a gente se ensaboa e talvez canta algum dos sucessos da Celine Dion, na casa de Stephanie é literalmente uma operação militar, ou seja, ela e o namorado primeiro respingam um pouquinho de água no corpo e depois fecham o registro, se ensaboam e se enxaguam rapidamente, também conhecido como chuveiro militar. Para garantir que o namorado guerreiro esteja seguindo as suas regras de banho, Stephanie até instalou um sistema de câmera de monitorar bebê no chuveiro. Não é de surpreender que essa mesma falta de generosidade também se estenda à eletricidade, já que Stephanie tem apenas uma lâmpada que carrega de cômodo em cômodo. E embora ela diga que isso economiza cerca de $60 ao mês. Será que essa economia realmente vale a pena? Isso além de algumas outras menções honrosas estranhamente econômicas, como raspar sobras de molho de volta para a garrafa ou pedir para o açougueiro por carne vencida com desconto. Agora, essa próxima peculiaridade de Stephanie eu ouso dizer que é um sacrilégio. Eu já peço perdão aos italianos. Sempre procurando uma nova maneira de economizar, Stephanie teve um momento de iluminação quando percebeu que a sua máquina de lavar louça atingia 170 graus durante o ciclo, o que não era só a temperatura perfeita para limpar os pratos e matar bactérias, mas aparentemente ótima para cozinhar uma lasanha. Beleza, pra mim já deu, fim do vídeo, tô parando aqui. Tá, já que eu tenho que continuar, depois de preparar sua lasanha, Stephanie embrulhava a caçarola em papel alumínio, sabe, para proteger de ser atingida por jatos d'água, e supostamente a cozinhava enquanto limpava os outros pratos. Parece totalmente inacreditável, mas a gente vai entrar nos detalhes do quão real ou não é o programa Extreme Cheapskates, conhecido aqui no Brasil como mukiranas. Agora, me dói dizer que a lasanha na máquina de lavar louça realmente é verdade. Tecnicamente, desde que você pré-cozinhe qualquer carne no seu molho, é possível cozinhar lasanha na máquina de lavar louça. Os próprios Mythbusters testaram e confirmaram que era viável, só ficou um pouco molenga. Mas não é só porque dá pra fazer que você deve fazer, né, Stephanie? Que mais falta ela fazer? Espaguete na máquina de lavar? Garimpeiras do lixo. Dizem que o lixo de um homem é o luxo de outro. Não, e dá uma olhada nesse colchão que eu achei na calçada. E eu não sou o único pró-reciclagem, já que uma pesquisa de 2017 entre cidadãos dos Estados Unidos descobriu que 44% dos participantes considerariam ou já se aventuraram na arte de mergulhar em lixeiras. E, deixando a higiene e a segurança à parte, parece que tem muito a se aproveitar por lá. Essa é a dupla dinâmica Verônica e Liz. E quem são essas moças? Você deve estar se perguntando. Bem, elas são mergulhadoras profissionais de lixeiras. É isso mesmo, vasculhando lixeiras por toda a parte, essa dupla vende as suas descobertas e, de acordo com elas, arrecada cerca de 4 a 5 mil dólares por mês, cada uma. E isso é uma renda anual coletiva potencial de 120 mil dólares, só vendendo lixo. Claro, parece impossível, mas Verônica e Liz garantem que além do lixo e das bugigangas, tem muitos itens de alto valor que são descartados, como produtos de grife, antiguidades e peças de mobiliário únicas. Com a
achados de muita sorte, incluindo também eletrodomésticos de alta qualidade. Esses tesouros podem render de 300 a $1.000. Nada mal para um dia de trabalho, né? Mas na verdade é um trabalho mais difícil do que você imagina. Para obter o melhor do lixo, a dupla viaja de cidade em cidade, geralmente mirando em bairros ricos ou áreas de acomodação universitária, quando é hora de os alunos se mudarem. E muitas vezes é preciso trabalhar no turno da noite, das 22 às 3 da manhã. Da mesma forma, com um gosto bem literal por lixo, temos Sophie Jewel Anderson, que obtém a maior parte da sua comida de latas de lixo. Sim, visando caçambas de supermercados, Sophie afirma que a maioria das lojas joga fora comida perfeitamente boa pelo simples fato de estar vencida. Porém, na maioria dos casos, são simplesmente datas de validade, o que significa que a comida não está necessariamente ruim, apenas não está com a qualidade ideal. Já as datas de validade, por outro lado, geralmente são uma estimativa de quando o produto não vai mais ser seguro para consumo e pode causar doenças transmitidas por alimentos. Ainda assim, se um produto excedeu a sua data de validade e você não sente nem vê nenhum sinal de deterioração, fica a seu critério se você quer arriscar comer. E nisso parece que Sophie parece estar indo muito bem, gastando apenas $88 em mantimentos por ano, o que é uma economia bem grande quando você considera que em 2023 o cidadão americano médio gastou cerca de $5.000 em mantimentos ao longo do ano. Mas calma aí, antes de mergulhar de cabeça na próxima lata de lixo, é bom estar ciente de que pode ser um negócio bem arriscado. Deixa eu te mostrar. Em 2020, Stephanie Cox, uma catadora de lixo de 30 anos da Carolina do Norte, ficou na rua até tarde da noite para fazer suas rondas regulares. Só que dessa vez ela nunca mais voltou para casa. Enquanto vasculhava latas de lixo, um caminhão de lixo inocentemente recolheu a caçamba em que ela estava. E como os caminhões de lixo têm sistemas de compressão hidráulica dentro deles, você provavelmente já entendeu o que aconteceu. Só uma semana depois, o destino final de Stephanie foi descoberto em um aterro sanitário, tornando seu legado um conto de advertência sobre os perigos de mergulhar em caçambas de lixo. Além do mais, a prática realmente é ilegal em muitos lugares, então certifique-se de verificar a legalidade e, claro, a segurança antes de embarcar em qualquer missão de coleta por conta própria. Victoria Hunt. Embora seja fácil rir das ideias de economia de dinheiro de alguns pão duros, infelizmente essa é a única maneira que algumas pessoas conseguem para sobreviver. Só que esse não é o caso de Victoria Hunt, afinal ela é literalmente milionária, e depois de também aparecer no programa Mukiranas, ela provou que não há nada que ela não faça para economizar dinheiro. Da cidade de Columbus, em Ohio, Victoria tem algumas ideias interessantes quando se trata de orçamento. Por exemplo, enquanto a família média dos Estados Unidos gasta cerca de $73 em sua conta mensal de água, Victoria gasta apenas 20. Mas como? Bom, acredite ou não, ela nunca usou seu chuveiro. Ela é uma frequentadora ávida da academia. Então por que não fazer valer cada centavo e tomar banho lá? Ela também monitora quanta energia cada eletrodoméstico em sua casa usa, tanto que o seu freezer fica ligado por 12 horas e desligado por 12 horas. Vergonha da profissão. Considerando que ela traz comida de lixeiras dos fundos da padaria local com frequência, eu não acho que comida estragada seja uma preocupação dela. Agora, tem um hábito de Victoria que é completamente imperdoável. Dói dizer, mas ela literalmente faz xixi num jarro para economizar água na descarga. E sim, eu queria estar mentindo. Imagina ter que se agachar sobre um jarro minúsculo toda vez que você faz xixi, só para economizar $10 por mês. Ah, e sendo que você é uma pessoa milionária. Mas esse jarro tem dupla finalidade, já que permite que Victoria colete a sua urina e jogue nas suas pilhas de compostagem no quintal. Tudo bem, o fósforo, potássio e nitrogênio na urina podem ser bons para as plantas, mas será que ela não pensa nos sentimentos dessas plantinhas? Que falta de respeito. Mas me conta aí, o que você acha dos modos econômicos da milionária Victoria? Algo inteligente ou absurdo? Me diz aí nos comentários. Morador de lixeira. Ah, Londres, rica em história e cultura, não é de se admirar que seja uma das cidades mais icônicas do mundo. Porém, se você quiser morar lá, bom, aí as coisas podem ficar bem caras, o que, claro, não é um bom presságio pro pão duro médio. Então, com isso em mente, deixa eu te apresentar Harrison Marshall, de 28 anos, que paga apenas 50 libras por mês, quando o aluguel médio na cidade é de 2.100 libras. Mas como isso é possível? Bom, é simples, é só morar numa lixeira. Não, tô falando sério, Harrison
literalmente mora em uma lixeira. Tudo começou quando ele não conseguiu encontrar um lugar razoável para morar na cidade grande, e isso o levou a pensar fora da caixa, quer dizer, ou pensar dentro da caixa, tendo desembolsado 4.000 libras para comprar, expandir e decorar a caçamba, que foi completamente limpa. Ele a transformou de decadente em chique, processo que ele registrou no seu Instagram The Skip House, com espaço para comer e dormir, além da capacidade de literalmente se mudar de casa quando necessário. A humilde morada de Harrison tem tudo que ele precisa. Bom, tudo exceto água encanada ou banheiro. Felizmente, um banheiro químico fica próximo e foi doado por fãs do projeto. Além disso, a academia do bairro oferece instalações para banho. Claramente, Harrison economiza milhares por ano vivendo em uma lata de lixo, mas dado que tecnicamente alguns presidiários têm instalações melhores, será que realmente vale a pena? Melody Rose. Agora, a única coisa mais muquirana do que uma pessoa pão duro é uma pessoa pão duro caipira. Essa é Melody Rose, que em suas próprias palavras é uma pão duro caipira, e é outra estrela do programa Muquiranas, morando em um trailer com seu marido e seus 2 filhos adolescentes. Digamos que eles são uma família muito unida. Afinal, Melody obriga os filhos a compartilhar o mesmo banho de água fria. Tá, não ao mesmo tempo, mas a mesma água. O que dá pra perceber, considerando essa água aí que parece habitada por um monstro do pântano. Mas se eles estiverem se sentindo particularmente chiques em algum dia e quiserem tomar um banho quente, Melody então ferve a água em uma fogueira e enche uma grande banheira enferrujada no quintal. Mas eles não apenas tomam um banho de maneira um tanto medieval, eles também fazem cocô assim, já que Melody também tem uma regra rígida de não usar papel higiênico. Só que eles não ficam sem se limpar. Não, isso seria bárbaro. Eles usam jornal. E para piorar a situação, eles mantêm um saco cheio desses papéis sujos do lado do vaso e os queimam no quintal quando ele estiver cheio. Nada como se reunir em volta de uma fogueira de cocô no quintal. E quando se trata de higiene dental, Melody também vai a extremos. É verdade que tratamento odontológico pode sair caro, mas remover os seus próprios dentes com um martelo e um cinzel, como ela orgulhosamente proclama já ter feito, não me parece algo aconselhável. Mas além do banheiro, Melody também economiza energia ao ter uma lanterna portátil como única fonte de luz da casa. Além disso, ela lava toda a roupa à mão e os alimentos refrigerados são mantidos em um buraco no quintal. Mas talvez a coisa mais estranha que Melody faz para economizar dinheiro é forçar a família inteira a dormir na mesma cama, tipo os avós do Charlie Bucket. Existem outros quartos, mas eles estão fechados para economizar em aquecimento e resfriamento. Tudo que eu posso dizer é que, lembrando da minha adolescência, eu vou fazer um minuto de silêncio pelos filhos dela. Agora, é muito difícil acreditar que alguém realmente viveria assim, então não é de se surpreender que a credibilidade desse reality show tenha sido criticada várias vezes. Mas embora você possa estar inclinado, como eu já estive, a acreditar que é totalmente falso, parece que as pessoas são de verdade, apesar de alguns exageros do programa. Não se trata de atores e atrizes. Na verdade, a própria caipira pão duro Melody foi entrevistada mais tarde pelo jornal local, que não só confirmou que ela era de verdade, mas que ela tinha coisas ruins a falar sobre o programa. Melody afirmou que, embora seja uma pão dura orgulhosa, cerca de 90% do que foi retratado no programa era realmente falso. E só pra constar, ela gostaria que as pessoas soubessem que, ao contrário do que disseram, ela e a sua família não limpam a bunda com jornal. Os produtores supostamente pediram que ela insinuasse coisas mais extremas tipo essa, aparentemente dizendo que se ela fizesse, o programa ia atrair mais espectadores, e ela poderia conseguir o seu próprio programa de TV. Parece meio confuso, né? Por outro lado, a nossa amiga do jarro de xixi, Victoria Hunt, foi entrevistada separadamente do programa e realmente confirmou com orgulho muitos dos comportamentos estranhos que ela mostrou na TV. Vários outros participantes também deram entrevistas, onde suas impressões do programa variaram de ser bastante honesto a algo manipulador e enganoso por parte dos produtores. Então parece que, como costuma ser o caso com reality shows, o programa maluco era uma mistura de grãos de verdade e exagero moderado, tudo com pitadas de mentira ocasional. Parece que os canais de TV fazem qualquer coisa pra ter audiência. Por outro lado, tem canais de YouTube aí que você adora, que entregam conteúdo completamente honesto e só pedem pra você clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Você entendeu, né? Então bora seguir em frente. Relatos de muquiranas.
O Reddit, caso você não conheça, é um site onde tudo vale, e a seção Ask Reddit é um canal onde você pode fazer qualquer pergunta que quiser. Bem, vários tópicos perguntaram qual foi a coisa mais muquirana que as pessoas viram os outros fazerem, e houve algumas respostas excelentes. Nessa história de um usuário, ele explicou que quando era criança, ele e o seu irmão foram no zoológico com a sua avó pão duro, e ela era tão pão duro que quando os meninos ficaram com fome, ela se recusou a pagar os preços do restaurante do zoológico. Em vez disso, ela os alimentou com biscoitos de $2, que eram vendidos para alimentar as cabras. Mas ela não é a única avó pão duro da cidade. A avó de outro usuário, que era bem rica, não via problema nenhum em comprar calcinhas usadas para sua neta numa dessas vendas de garagem no Natal. Pode rir agora, vovó, mas lembre-se de quem vai te colocar no asilo. Em outra história de muquiranas, um usuário explicou como um dos seus amigos é tão pão duro que quando saem em grupo para ir no restaurante, ele sempre pede no máximo um acompanhamento pequeno e depois audaciosamente come as sobras de todo mundo no final. E por falar em jantar fora, todo mundo já teve a sua cota de dates ruins, mas esse aqui leva o prêmio. Ao ir num encontro com um muquirana, uma garota contou como ela foi forçada a se esconder no porta-malas dele pro cara só pagar uma entrada no cinema drive-in. Eu realmente espero que esse tenha sido o primeiro e o último encontro. Casa móvel. Como vimos, os preços de aluguéis ao redor do mundo dispararam nos últimos anos, e esses preços removeram um pão duro criativo de New Jersey do mercado de aluguel para morar no seu próprio carro. Conheça Arslan, um tecnólogo médico dos Estados Unidos. Em seu canal no TikTok e no YouTube, ele compartilha os detalhes fascinantes de como, morando em vários carros por mais de um ano, conseguiu economizar dezenas de milhares de dólares. E embora a ideia de morar em um carro possa ser o suficiente para deixar qualquer claustrofóbico descontrolado, surpreendentemente, Arslan tem uma estrutura bem decente. Dá uma olhada. First thing we see is a fridge. It's powered by my inverter through the solar system. My trash can right here. You can see some controls for some LEDs. Bem legal, né? Embora eu tenha certeza de que para a maioria das pessoas isso não ia ser o ideal, Arslan parece bem satisfeito com a sua casa econômica. Tem uma cama, uma escrivaninha, geladeira, pia, fogão elétrico, painéis solares no telhado e até um vaso sanitário, que supostamente não cheira mal e é fácil de esvaziar. O cara tem tudo que precisa, mas há algumas questões a se ter em mente. Embora não seja ilegal dormir no seu carro em New Jersey, fazer isso por um longo período pode ser classificado como acampamento, o que é ilegal fora das zonas aprovadas. Então, regularmente, Arslan tem que sair da sua vaga de estacionamento e procurar outros lugares. Além disso, o custo de converter um carro SUV em um espaço habitável pode facilmente custar vários milhares de dólares, sem mencionar o preço do carro em si. Mas se você já tem um carro e esse estilo de vida minimalista em constante movimento é algo que você aceitaria, talvez ele tenha algum apelo para você. Me conta aí nos comentários se você ia curtir. Descontos extremos. Todo mundo adora ganhar um brinde. Eu tinha um amigo que usava disfarces diferentes só pra ficar ganhando amostras grátis no supermercado. Era eu. Enfim, uma ótima maneira de ganhar alguns brindes é a arte de usar cupons. E bem, existem algumas pessoas que levaram isso ao extremo e criaram maneiras geniais de ganhar milhares de dólares em produtos por quase nada. Esta é Chavon, uma cuponista profissional que apareceu em outro programa do TLC, onde ela foi vista continuando uma tradição da sua mãe e da sua avó. Essa mesquinharia ancestral é levada tão a sério que Chavon literalmente herdou uma enorme coleção de cupons que não expiram da sua avó, dando sequência à missão de caça a pechinchas. Graças aos ensinamentos da sua avó, Chavon agora tem um estoque robusto de produtos no valor de $60 mil, nos quais, graças ao poder dos cupons, ela afirma ter gasto só $800. Ostentando a sua habilidade com cupons, em uma viagem de compras televisionada, Chavon adquiriu mais de $1.400 em mantimentos por apenas $21,23. Pobre da pessoa do caixa que deve ter ficado com tendinite de tanto escanear cupom. Mas falando em economia extrema, hoje em dia, contanto que você esteja feliz em dar os seus dados pessoais em seus sites de fidelidade, muitas lojas, cafés e restaurantes podem lhe dar um pequeno presente no seu aniversário. E vale totalmente a pena, certo? Bem, o youtuber Zach Alsop decidiu tirar o máximo proveito desse esquema e colocá-lo à prova quando falsificou seu próprio aniversário, com o objetivo de ganhar
ganhar o máximo de brindes possível, Zack perambulou pelo centro de Londres reivindicando tudo que podia. Mas então, quão bem sucedido foi esse golpe de aniversário? De maneira impressionante, ele conseguiu arrecadar 2 cookies do Subway, um bolo do Costa Coffee, um monte de guloseimas grátis da padaria Greg's, um donut da Krispy Kreme, uma bebida do Café Nero, nuggets de frango e uma banana do Leon, nachos do Chipotle, um coquetel, uma taça de champanhe, um hambúrguer e uma sessão grátis de patinação no gelo. Nada mal, hein? Especialmente considerando que o valor dos seus itens chegou a quase 88 libras. Tudo de graça. Quase que literalmente um roubo. Não sei, mesmo assim eu achei um golpe de gênio. E para citar as palavras dele, aniversário falso é igual a lucro e extorsão. Como ser um muquirana. E agora uma rodada rápida de ideias pão duro no estilo faça você mesmo, que encontramos na internet, que você pode levar para sua vida, embora os graus de eficácia variem. Para começar, dá uma olhada nesse cara da Austrália, que viralizou com seu truque de supermercado. Bom, até faz sentido se o mercado usa o peso para calcular o preço, mas só ia funcionar se você tivesse o plano de comer a banana ali na hora, né? Pelo menos ele usou um saquinho. Imagina chegar com uma banana sem casca no caixa. Mas, de acordo com o pão duro do vídeo, a sua recusa em pagar 1 ou 2 centavos a mais pela casca da banana foi mais um protesto contra a inflação. Sim, isso vai dar uma lição nos CEOs super ricos do mercado e eles vão se arrepender. Falando em ricos, proprietários geralmente são bem muquiranas, o que certamente foi o caso aqui, quando o proprietário do imóvel que essa pessoa alugava decidiu cortar o aquecimento do apartamento em Minnesota quando fazia menos 40 graus. Legalidades à parte, parece que o proprietário pão duro esqueceu o acordo de que ele paga a conta de luz da propriedade. Então o inquilino habilmente posicionou um ventilador perto do fogão para fazer circular o calor. Genial, mesmo que provavelmente um pouco perigoso. E por favor, não tenta fazer isso em casa. Mas já que estamos falando de ideias perigosas e muquiranas, dá uma olhada nessa torneira aquecida vista no Vietnã. Eu fiquei realmente curioso para saber qual é a eficácia dessa velinha para esquentar água. E o que acontece se a vela queima demais. E em outra gambiarra de banheiro hilária, esse muquirana veio com uma substituição de chuveiro bem interessante. E embora eu deteste admitir, acho que essa lata de cerveja com fita tá fazendo um trabalho bem decente como chuveiro. Melhor só se derramasse cerveja. Mas uma coisa que não me convenceu foi esse muquirana aqui, que em vez de trocar a fechadura quebrada do carro, instalou logo um cadeado. Tudo bem que funciona, mas sério? Mas é exatamente assim que funciona com os muquiranos. A facilidade de uso e o conforto vem sempre em segundo lugar em relação ao custo, como pode ser visto literalmente com esse desastre de sofá. Mas cumpriu seu papel, né? Assim como essa churrasqueira improvisada com um carrinho de compras de mercado. Deixando de lado a parte da higiene e o fato de que você não deve roubar essas coisas, dá pra dizer que tecnicamente funcionou. Perfeito pra grelhar animais que você encontra mortos na estrada. E que tal essa alternativa super barata de uma capa de telefone? Com certeza é completamente inútil para proteger o telefone em uma queda, mas é muito barato. Funcionalidade também não é a palavra sinônimo para essa próxima engenhoca barata, que foi vista no marketplace do Facebook em Oklahoma, pelo preço não tão barato de $69, e anunciado como patins usados. Eu realmente queria saber quem é que compraria uma coisa dessas. Se prender um par de galochas com fita em rodinhas de cadeira de escritório dá para ser algo que se chama de patins, então eu sou Leonardo DiCaprio. E levando a economia ao seu extremo mais desconfortável, temos essa máquina de dividir papel higiênico do lendário inventor do YouTube Household Hacker, que pega um rolo de folha dupla e divide em 2 rolos de folha simples. Que trabalheira, acho que eu prefiro usar jornal. Enfim, ser ultra econômico não é nenhuma novidade. Por exemplo, o The Tightwad Gazette. Esse era um boletim informativo publicado entre 1990 e 1996 por Amy Dassisen e era dedicado a uma vida com simplicidade. Embora houvesse muitas dicas genuinamente úteis, algumas das mais extremas eram bem estranhas. Ela defendia a lavagem e a reutilização de papel alumínio e o aumento da vida útil do fio dental enxaguando e secando cuidadosamente depois de usar. Ela também sugeriu a criação de uma caçarola misteriosa, onde combinava sobras de comida da geladeira e fazia concursos com a sua família para eles adivinharem os ingredientes. Ela então congelava as sobras de refeições misteriosas sem anotar os nomes e transformava em jantares congelados
viciados em um jogo de roleta culinária. Ok, tudo muito saudável. Agora, tirar os pedaços dessa comida misteriosa dos dentes com fio dental já usado, essa aí eu vou ter que passar, sem condições. E isso é tudo por hoje. Qual desses mukiranas mais te chocou? E você, tem algum comportamento vergonhosamente pão duro pra contar? Deixa aí nos comentários e te vejo na próxima. Obrigado por assistir.